E aí, empacou, desempaca comigo, tô aqui, Pedro Renol, para mais um resumão para você lembrar da matéria de agora de Nova República. Tem bastante coisa para falar, mas a gente vai resumir aqui em média de 5 minutos. Na verdade, dá até um pouco mais do que isso. Vamos lá então começar, lembrando que os nossos textos que a gente coloca aqui estão aqui na descrição. A Nova República é inaugurada com o governo de Sarney, porque o presidente que deveria ser o Tancredo Neves morreu. O Sarney primeiro assumiu de forma interina e depois permanente. O governo dele foi marcado pela tentativa de controle da hiperinflação, de coisa que foi herdada lá da República Liberal ainda. O que a gente vai ter? Planos econômicos. O governo Sarney vai ser marcado por tentar lançar vários planos, entre eles os planos cruzados 1 e 2, plano verão, plano Bresser, um monte de plano econômico para tentar controlar a inflação. E nesse processo, a moeda do Brasil, que era o cruzeiro, passou de cruzeiro para cruzado, cortando os 3 zeros para tentar fazer ela ser mais valorizada, e depois de cruzado para cruzado novo, cortando 3 zeros também para tentar fazer maior valorização da moeda. Além do que a gente vai ter nesse processo o arroxo salarial, que é o quê? É fazer com que o salário, o reajuste do salário não acompanhe o processo de inflação, que é tentar segurar a finança no Brasil. A gente teve também os fiscais do Sarney, que era tentar proibir, fazer com que as pessoas denunciassem supermercados que aumentassem o valor de mercadorias. Você teve vários processos nesse conceito. Internacionalmente, inclusive, a gente teve uma política monetária, a gente teve aí a chamada moratória, o Brasil decretou moratória, pagou a dívida, mas não pagou os juros, aí não adianta nada, o Brasil ficou sendo visto aí na praça internacional como um mau pagador. Então, Sarney não resolveu os problemas da hiperinflação, tentou. Em 1988, é promulgada no Congresso Brasileiro, através do presidente da Câmara, da Constituinte Ulisses Guimarães, a Constituição nova que a gente vive hoje, que é a Constituição Cidadã, que tenta garantir direitos às minorias. É um avanço, na verdade. Então a gente tem mais demarcação de terras indígenas, quilombolas, voto para analfabetos, direito de voto para pessoas analfabetas, é facultativo, mas é o direito. E também nós temos o racismo, que agora se torna crime inafiançável. Depois, o primeiro presidente agora nesse processo que é eleito pelo voto direto, porque o Sarney não tinha sido eleito pelo voto direto, vai ser o Fernando Collor de Mello. O Collor, ele vai chegar na presidência já, o playboyzão, né? Ele vai chegar na presidência promovendo já a política neoliberal no Brasil, fazendo discurso neoliberal, de enxugar a máquina pública. Ele era visto como caçador de marajás, que vai acabar com cargos públicos ociosos. E aí ele tem que controlar também, ele tem que lidar com esse processo de hiperinflação. E aí ele faz assim, a gente precisa fazer a população brasileira reduzir o seu consumo para a gente controlar a moeda brasileira, controlar as finanças brasileiras. Então ele vai propor... ele vai fazer no Brasil, através da sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, confiscar as contas correntes e também as contas poupanças, fazer com que reduza o número de gastos no Brasil. Não consumam, certo? Isso vai gerar muito desemprego no Brasil, empresas vão embora do Brasil, porque o brasileiro perdeu o poder de consumo, o poder de compra. Você tem um aumento do número de suicídios, muito desemprego no Brasil. E o Collor de Mello acabou recebendo processo de impeachment por conta de uma denúncia do seu próprio irmão, Pedro Collor de Mello, que durante a sua campanha eleitoral lá em 89, quando ele concorreu com Lula, ele e o seu tesoureiro, Paulo César Farias, enriqueceram, e outras pessoas aí envolvidas, enriqueceram, tiveram contas fantasmas na Suíça, promovendo licitações aí, propostas de solicitações, então ganha esse dinheiro para depois ajudar empresas durante o governo. Acabou recebendo processo de impeachment e o governo durou muito pouco. O vice dele, Itamar Franco, assume a presidência do Brasil. O Itamar Franco, o que ele vai concluir o governo Collor. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma tentativa de trazer empresas de novo para o Brasil. Ele vai inclusive incentivar, dar créditos para incentivo para essas empresas. Inclusive você tem a volta da fabricação do Fusca no Brasil, mexia com a nostalgia do povo brasileiro, o chamado Fusca Itamar. Além do que, o que é mais importante no governo Itamar é o Plano Real.
o Brasil lançou um novo plano econômico e agora esse é o definitivo em relação à troca de moeda, que vai ser o real, que na verdade você tinha uma moeda flutuante virtual chamada URV, Unidade Real de Valor, que assim que ela ficasse compatível com o dólar, se tornava real. E aí a gente teve o lançamento do Plano Real, que é o que a gente vive hoje no Brasil. Depois do Itamar, quem foi eleito de maneira até fácil foi o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo pelo PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele era o maior nome por trás do Plano Real, porque ele foi ministro da Fazenda do governo Itamar, que lançou o Plano Real. O que a gente vai ter de característica importante do governo Fernando Henrique Cardoso? É a consolidação do neoliberalismo no Brasil. Se o Collor trouxe o discurso, o FHC consolidou. Como? Enxugando a máquina pública, privatizando mais de 100 empresas estatais na telefonia, para viver a realidade que a gente vive hoje, inclusive. Inclusive a Vale, Companhia Vale do Rio Doce, que agora é Vale, mas não é mais uma empresa estatal. Na época recebeu críticas porque foi vendida a preço de banana. O Estado queria se livrar. Você teve também plano de demissão voluntária para tentar enxugar também o funcionarismo público no Brasil. O governo do FHC também foi marcado por melhores relações internacionais, afinal de contas o Fernando Henrique Cardoso ele era uma pessoa muito bem relacionada, fora como sociólogo inclusive, e também a aprovação da emenda constitucional que dava direito à reeleição para cargo executivo. E o Fernando Henrique Cardoso, ainda vagando aí no plano, viajando no plano real, foi o primeiro presidente reeleito da história do Brasil constitucionalmente. Ao final do seu mandato, o Plano Real entrou em crise, a gente teve uma crise energética no Brasil, chamado apagão, que denunciou a falta de investimentos no setor energético do Brasil, e aí entra o governo Lula. Lula é eleito em 2002 para começar o seu governo em 2003 no Brasil. O que ele vai fazer? Ele vai unificar os vestibulares através do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para viver essa realidade que a gente vive hoje, inclusive. Você não precisa fazer mais 200 mil vestibulares, você faz o Enem se você quiser. O Enem foi criado no FHC, mas ele era só um exame, aí ele se tornou um vestibular no governo Lula. Estabeleceu o programa Fome Zero, que na verdade o Fome Zero era para acabar com a fome do Brasil, mas que ele unia vários outros programas, entre eles o Bolsa Família e outros programas também. Foi estabelecido o ProUni, que seria o incentivar a população a entrar na universidade, mesmo que seja privada, ganhando bolsa de 50% ou 100% na iniciativa privada, e também o Reúne, a reunificação, aí, aumento de universidades públicas aí no Brasil, transformação de faculdade em universidades pelo Brasil afora. O Lula terminou seu mandato com muita popularidade, e aí entra Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Dilma Rousseff também é do PT, então vai ser eleita a primeira mulher presidenta do Brasil. Ela vai reduzir a taxa básica de juros, expandir crédito junto ao BNDES e vai dar continuidade ao PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, inaugurando obras aí por Brasil afora. Nas relações internacionais, a gente também vive uma realidade muito próxima do que a gente tem hoje, porque a China se torna a maior parceira comercial do Brasil, comprando as commodities brasileiras, e ela também lança o programa Mais Médicos, um acordo, uma parceria com o governo cubano para a vinda de médicos cubanos para ir em locais aqui no Brasil, locais onde você tinha menos recursos, digamos assim. Ela também recebeu críticas com o novo Código Florestal, que foi aprovado durante o seu governo, que aumentou áreas de desmatamento no Brasil e também anistiou pequenos agricultores que desmataram até o ano de 2008. E o seu governo também sofreu com a crise da Operação Lava Jato, que já vinha algo sendo investigado desde lá de 2008, mas que foi deflagrada aí para a grande mídia a partir de 2014 para 2016. Em 2016, inclusive, o que a gente vai ter é que o governo da Dilma foi acusado aí de fazer pedaladas fiscais, que na verdade seria a utilização de recursos sem aprovação necessariamente do Congresso. Todo político fez isso na história do Brasil, inclusive o atual, mas o governo da Dilma sofria muita oposição, e aí o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, aceitou o processo, um dos 8 processos de impeachment. Diziam que inclusive ele foi uma forma dele de responder politicamente, já que ele estava sendo investigado no Conselho de Ética da Câmara por corrupção,
e o governo Dilma não apoiou ele, né? E aí o que a gente vai ter? A abertura do processo de impeachment por conta das pedaladas fiscais. Em 2016 acaba por impeachment o governo Dilma, assumindo depois o governo de Michel Temer. Viemos até aqui. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Amo vocês, é de coração. Um grande beijo. Fui!